esta diapositiva después yo pongo también en la plataforma para que puedan dar una revisada en los contenidos. Entonces, mira, repaso. Quando tenham alguma dúvida, é só abrir o microfone e falar comigo que intento sacar a dúvida. Contenido de primeiro bimestre que tuvimos. Primeiro tuvimos o repasso do pretérito imperfeito. Qual que é o pretérito imperfeito, profe? É aquele pretérito que utilizamos para falar de quando éramos niños, de quando queremos falar coisas que hacíamos sempre, de coisas repetitivas. Como sempre hablo, é um pretérito bem simples, é bem fácil, pero hay que poner atenção. Mira aqui. Então, eu tenho verbos de AR. Tenho amaba, amabas, amaba, amábamos, amabas, amaba. Então, esta terminação aqui de aba, aí el cuidado. Manuelina também, presta atenção na hora, com B, não é? Aí lo que hablé para Manuelina Sí. ahora pouco. Toda vez que van a hacer com isso, é coisa bem frequente, as coisas que ocorrem, que a causa do português, nós acabamos escrevendo por uma V. É coisa normal. Isso aqui, de alunos que eu tive, tanto em Valparaíso, como em UNB, como em Gama, todos fazem isso. É coisa normal. Então, é coisa de, depois que terminar a questão, de uma revisada, de uma repassada para ver se está escrito com B e não com a V. Pero coisa normal, quedem tranquilos. Há que repassar sempre isso. Então, aba, abas, aba, abamos, abas, aban, todos com B. Agora, Sí. verbos terminados em ER e verbos terminados em IR, eles terão a mesma terminação. Mira aqui, de comer eu tenho comia, comias, comia, comíamos, comíais, comiam. Mesma coisa aqui de verbo beber. Bebia, bebias, bebia, bebíamos, bebiais, bebiam. Então, essas terminações de ia. El cuidado aqui, tilde. Não olvidem de poner estas tildes, porque senão não dá a ênfase, que é um pretérito imperfeito. Não se pode olvidar. Irregulares, profe. Solamente três irregulares en este tempo verbal. Del verbo ser, eu tenho era, eras, era, éramos, erais, era. Del verbo ir, iba, ibas, iba, íbamos, ibas, iba. Este aqui, todo cuidado é pouco. Estou vendo que alguns aún estão com problema neste verbo ir. Dê uma repassada antes de fazer a prueba, antes de fazer a redação. Este aqui, he notado que alguns aún estão com dificuldade. E o verbo ver. Eu tenho veía, veías, veía, veíamos, veíais, veía. Então, solamente estes três irregulares, não mais que isso. Usos del pretérito imperfeito. Acabei de falar. Então, ações habituais, ações frequentes em um passado. Por exemplo, eu sempre ia ao colégio em autobús. Descrições del passado. Então, vou contar um pouco sobre minha vida em minha niñez, em minha infância. Vou utilizar também o pretérito imperfeito. Então, por exemplo, Daniel era rubio e delgado, a casa era grande e estava deshabitada. Razões também, quando estamos contando uma história, a razão de algum hecho, nós vamos contar em pretérito imperfeito. Exemplo, como tinha que estudar, não foi ao cine. Então, questão de causa e razão. A razão que eu não fui ao cine é porque tinha que estudar. Pretérito imperfeito. Aí aqui eu posso dizer, quando eu tinha 30 anos, quando eram as 8 horas, em aquela época eu estava cansada, era de noite, hacía frio. Então, todos este aqui utilizamos pretérito imperfeito. Seguindo.
Después del pretérito imperfecto, nosotros también vimos el pretérito indefinido. El pretérito indefinido es un poco más complicado porque tiene varios irregulares. Este aquí necesito que den una buena repasada. Vamos primero con los regulares. Verbos regulares voy a tener para los verbos en AR, terminación E, aste, o, amos, astes, aro. Entonces, ejemplo, hablé, hablaste, habló, hablamos, hablastes, hablaron. Del verbo aprender, que são os verbos terminados em ER, eu tenho terminação I, iste, yo, imos, istes, ieron. Entonces, conjugando com o verbo aprender, aprendi, aprendiste, aprendió, aprendimos, aprendistes, aprendieron. E verbos com terminação de IR, eu vou ter I, iste, yo, imos, istes, ieron. Misma terminação de ER. Então, verbo de envidia, verbo invejoso, está copiando a terminação. Então, exemplo aqui com o verbo vivir. Eu vivi, tu viviste, ele vivió, vivimos, vivistes, vivieron. Esta aqui é a parte tranquila, los regulares. E los irregulares? Aqui tienen los principales, por ejemplo, del verbo dar, di, diste, dio, dimos, distes, disteis e dijeron. Del verbo, dijeron não, gente, isso aqui está di, diste, dio, dimos, distes, dieron. Está com uma rota mais, perdão. Eu tenho que depois informar aqui ao autor. Dieron sin la rota. Ahora, verbo decir, dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Del verbo estar, este aqui eu estava vendo que alguns estão com algum problema com o verbo estar, então cuidado com este. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvistes, estuvieron. Verbo hacer, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. Del verbo ir, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Verbo leer, leí, leíste, mira aqui. Leyó com una IE. Leímos, leístes, leyeron, leyeron também com IE. Morir, morri, moriste, murió, morimos, moristes, murieron. Entonces, terceira pessoa vai cambiar para uma U, assim como a terceira pessoa plural também cambia para U. E o verbo pedir, pedi, pediste, pidió, cambia para uma I. Pedimos, pedistes, pidieron, cambia para uma I. Atenção com estes três verbos aqui de arriba. Verbo decir, verbo estar e verbos hacer. Qual é o problema aqui? Que também não é um problema solo de vosotros, é um problema que afeta quase todos os que estão aprendendo língua espanhola. Não cambiem a primeira pessoa singular por la terceira pessoa singular. Sempre, nestes casos aqui, destes irregulares, primeira pessoa vai terminar com E, terceira pessoa termina em O, que a vezes alguns alunos falam assim, profe, eu estuvo em la escuela ayer. Está bem incorreto. Ele estuvo, agora eu estuve. Eu sempre vou ter terminação E, ele sempre vai ter terminação O. Lo que van teniendo de duda van hablando com a profe. Não deixem passar a dúvida. Agora, mais outros irregulares. Verbo poder. Eu pude, tu pudiste, ele pudo, pudimos, pudistes, pudieron. Verbo poner. Puse, pusiste, puso, pusimos, pusistes, pusieron. Verbo querer. Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisistes, quisieron. Del verbo saber. Supe, supiste, supo, supimos, supiste, supieron. Del verbo ser, fui, fuiste, fue,
fuimos, fuistes, fueron. Este aqui é um de los más tranquilos destes irregulares porque é bem parecido com o português. Ahora, tener, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvistes, tuvieron. Venir, vine, viniste, vino. Vinimos, vinistes, vinieron. E há alguns verbos que van a cambiar no la terminación, pero la parte de la raíz. Entonces, mira, del verbo traer, voy a tener modificación para traje. Aí esto voy a poner en la tabla normalmente. Entonces, yo traje, tú trajiste, él trajo. De traducir, va a cambiar la raíz para traduje. Entonces, yo traduje, tú tradujiste, él tradujo. De conducir, va a cambiar la raíz para condur. Entonces voy a tener yo conduje, tú condujiste, él condujo. De producir, produj. De andar, anduvo. Entonces, atención con estos verbos después de una repasada. Pasado este contenido, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos la comparación entre pretéritos indefinidos e imperfectos. Entonces, para poder hacer una comparación, hay que saber cuándo utilizar. Quando eu utilizo um pretérito indefinido? Quando temos ações passadas e já cerradas, terminadas. E aí elas também são bem pontuadas, bem identificadas. Então, exemplo aqui. Ayer comi com minha família em la playa. Eu identifiquei que foi ayer. E outra coisa também que eu comi. Quando eu termino de comer, já se concluiu a ação. Não vou continuar comendo. Se hablé que comi. Então, é uma ação já passada e cerrada. La mesma coisa, mira. Trabalharam nesta empresa 30 anos. Então, se aqui já identifica que foi por 30 anos, já não trabalham mais, está um tempo cerrado. Não há problema, Milena, chegaste em boa hora, seja bem-vinda. Marcadores temporales del pretérito indefinido. Ayer, anoche. Aí, cuidado que este anoche não é hoy por la noche. É la noche de ayer. Por isso que tem uma A antes de anoche. Porque é de la noche de ayer. Anteayer, la semana pasada, el mes, el año pasado. E fechas também bem determinadas, não? Vocês podem falar, por exemplo, um ano, aqui está como exemplo, em 1990, ou podem falar uma fecha de dia e mês, por exemplo, el 22 de febrero deste ano. Então, também é um pretérito indefinido. Eu posso poner hace 3 dias, muchos años, mucho tiempo, um mês. Então, falar em março, em fevereiro, em janeiro. Todos esses são marcadores de pretérito indefinido. Comparando aqui, então, pretérito indefinido, ações ou hechos puntuales, mientras que pretérito imperfeito são ações repetitivas ou habituales em el pasado. Sabemos em pretérito indefinido quando empieza e quando termina uma ação. Então, ayer, em 1978, em março. E já em pretérito imperfeito, nós vamos descrever circunstâncias prévias a um hecho, ou comparar antes e agora, ou podemos também utilizar marcadores como sempre, todos os dias e normalmente. Exemplos aqui, pretérito indefinido. Montei um paracaídas uma vez em 1989. Paracaídas dá para compreender que é, não? Algo que, por exemplo, saltamos em um avião, aí temos que poner el paracaídas, senão morrimos estropeados. Sí, profe. Agora, outro exemplo. Em fevereiro, fui a uma casa em Espanha. Está bem determinado. Agora, imperfeito. Quando estudava em Salamanca, caminhava por la Plaza Mayor. Ou, antes nunca viajava em avião. Ahora sempre. Aqui estou comparando antes com ahora. Então, esta foi a primeira parte, que era comparações de pretéritos. Passando esta parte de los pretéritos,
nosotros vimos los comparativos. Comparativos, podemos comparar com coisas superiores, então, comparativos de superioridade. Podemos comparar com coisas inferiores, comparativos de inferioridade. Podemos comparar coisas iguales, que são os comparativos de igualdade. E temos também os superlativos. Aí vamos só recordar aqui um pouquinho. Para superioridade, nós vamos utilizar a estrutura mas. Aí añadimos um adjetivo, um substantivo, um advérbio, mas que. Exemplo, tu eres mais divertida que Sandra. Podemos utilizar de inferioridade, agora a professora está travando a língua. De inferioridade, utilizando a estrutura menos, añadiendo adjetivo, substantivo, advérbio, mas que. Exemplo, eu tenho menos seguidores no Instagram que Emílio. A professora tem menos que todo, que quase eu não hago nada com meu Instagram, então tenho pouquíssimos seguidores. Ahora mira, Profe, sí. yo ni mismo tengo Instagram. Uma vez apareceu um tuyo para mim, como sugestão de amistad, pero creo que no Sí, pero utilizas. sí, era una cuenta para accesar una otra cosa porque, tipo, vamos a decir, el Facebook, que para logar Sim, alguma coisa. Entonces, sim. solo para eso. Apareceu uma vez, é porque su madre e eu seguimos uma a la outra, não? Ai, creio Ujú. que por isso apareceu ali. Pero es lo que habla, son poquísimos que la profesora tiene ali, porque casi no tengo tiempo para quedar ali postando cosas y todo más, entonces ni es tan divertido así. Sí. Es casi más o menos para lo que hablaste, es para hacer la inscripción en algún otro local, en sites, o para, por exemplo, ver contenidos, não? A mim me gusta muito acompanhar contenidos de periódicos ali por Facebook, por Instagram, então é mais para isso. Ah, sí. Agora, continuando acá, temos que poner cuidado, gente, quando temos estes comparativos mais bueno, mais malo, mais grande para falar de edad, mais pequeno para falar de edad. Então, em vez de utilizar mais bueno, eu não vou utilizar assim, vou utilizar mejor. Então, por exemplo, minha irmã canta melhor que eu. Agora, para mais malo, também não posso utilizar mais malo, vou utilizar peor. Exemplo aqui, mi hermano canta peor que mi padre. Quando eu quero falar de edad, eu não posso falar que é mais grande, tampouco falar más viejo, que más viejo es una falta de educación. Algunos locales vamos a ver escrito así, pero no suena bien. Es mejor utilizar mayor. Entonces, para hablar que la persona tiene más edad, la persona es mayor. Ahora, cuando estoy comparando con otra persona y quiero hablar que tiene menos edad, en vez de hablar más pequeño, yo voy a hablar que es menor. O joven. Este joven também vai passar esta ideia de menos edad. Agora, para falar de igualdade, vamos utilizar tan más adjetivo, advérbio más, como. Exemplo, eres tan alto como tu hermano, conduces tan rápido como Fernando Alonso, Marta es igual de inteligente que su madre. Agora, se quero comparar utilizando um substantivo, eu não posso utilizar utilizando tan. Em vez de utilizar tan, vou utilizar tanto, tanta, tantos, tantas. Isto aqui há que fazer concordância. Se meu substantivo é masculino, vou utilizar tanto. Se meu substantivo é feminino, tanta. Se é um masculino plural, tantos. Se é feminina plural, tantas. Isso más como. Entonces, por ejemplo, Pedro tiene tanta fuerza como Julia. O en el suo hay tantos osos como tigres. E depois
tenemos los superlativos. Ahí creo que recuerdan que tenemos dos tipos de superlativos. Tenemos superlativos relativos y tenemos superlativos absolutos. Los relativos, hay que utilizar una estructura, una fórmula, vamos a decir así. Vamos a utilizar el, la, los, las, más o menos, más pode ser adjetivo, pode ser um substantivo, um advérbio, um verbo. Então, exemplo, el más inteligente de las clases es Jesús. Quito es la ciudad más bonita del mundo. Já el superlativo absoluto, em vez de utilizar uma estrutura, nós vamos utilizar um adjetivo. Este adjetivo vamos a añadirlo com terminação íssimo, íssima, íssimos ou íssimas, e isso vamos ter nosso superlativo absoluto. Exemplo, Sofía Vergara es guapíssima, ou seja, é o verbo guapo, guapa, añadido de íssima. Sofía Vergara es guapíssima. Isto aqui é um superlativo absoluto. Ou, esta película es buenísima. Buenísima es el adjetivo bueno más ísima. E isso se forma um superlativo absoluto. Há que tomar em conta que há alguns superlativos que são irregulares. Então, dê uma repassada em esto também. De amable temos amabilíssimo. De antiguo, antiquíssimo. De fuerte, fortíssimo. De malo, malíssimo, pode ser péssimo. De lejos, lejíssimo. De largo, larguíssimo. Pobre, paupérrimo. Rico, riquíssimo. Joven, jovencíssimo ou jovencíssima. De cerca, cerquíssima. Passado esse, eu creio que recuerdan que nós hemos visto um pouco de los localizadores dentro de uma ciudad. Eu he buscado algum material assim para ilustrar, utilizando o vocabulário dentro de la ciudad mismo, não he conseguido. He conseguido desta maneira. Então, este aqui vamos só recordar alguns e depois algum específico que tenha sobre ciudad, eu retomo com outra foto que tendremos mais adelante. Então, mira, preposiciones de lugar, vamos ter debajo de, encima de, sobre, enfrente. Creio que foi aqui, não sei se foi Bárbara, se foi Maria Juana, que me perguntaram uma vez qual era a diferença de enfrente de e delante de. Enfrente de, eu he buscado assim, os usos mais profundos. Se pressupone que uma pessoa está mirando a outra. Então, por exemplo, se estamos falando um pouco sobre as casas, uma casa que esteja virada, que esteja posicionada a la outra seria em frente. Agora, algo delante tiene algo e outra posicionada em frente, pero não necessita estar mirando uma a outra. Por exemplo, aqui atrás eu tenho uma cortina, não é? Então, eu estou delante da cortina. Pero no estoy mirando la cortina, por eso estoy delante de. Ahora, aquí yo con vosotros, estamos mirando a través de una cámara. Vamos presuponer que estamos frente a frente. Entonces, estoy en frente de vosotros. Ahora sí sería la forma así más perfecta de definir la diferencia entre enfrente de y delante de. Enfrente estamos uno mirando al otro. Uma casa está com a mirada para a outra. Agora, estar delante, só está um em frente, não necessita estar mirando um ao outro. Que mais temos? Ao redor de, dentro de, fuera de, detrás de, ao lado, aqui, aí, ali, cerca de, se cerca de seria um sinônimo de próximo, lejos de, que seria de distante, en, entre, a la izquierda de, a la derecha de.
Esses aqui todos podemos utilizar quando estamos falando de ciudad. Pero há dois que não dá para utilizar comumente, só podemos utilizar dentro de uma cidade. Quais são? A primeira é este aqui, por exemplo. O semáforo está posicionado em um local onde se pode ir, por exemplo, de la esquerda para a direita e se pode ir de arriba para abaixo. Quem recuerda o nome deste aqui? Deste aqui que estamos posicionados. Cruzamento. Está bem cerca, está caliente, casi El isso. cruce. Isso. Então, quando estamos nessa situação, estamos em um cruce. Exemplo aqui, o semáforo está em el cruce. Agora, por exemplo, eu quero ir ao cine. Al cine está posicionado bem neste ponto. Como puedo definir o nome deste ponto? Bem parecido com o português. A la derecha. Casi isso. Vamos mirar aqui esta Esquina. punta. Isso. Em la esquina. Perfeito, Rian. Em la esquina temos el cine. Então, estas duas aqui só podem ser utilizadas dentro de cidades, que são posições de cidade. Agora que as outras podemos utilizar com referências a vários locais, entre eles, la ciudad. Passado isso, gente, aí tuvimos a parte de frutas, verduras, não foi? Creio que uma das classes assim mais tranquilas que tuvimos foi esta. Aí, algumas comuns que temos: fresa, durazno, naranja, mango. Aí, cuidado, mango masculino, não é igual de português. Pera, papaya, manzana, kiwi, pinha. Pinha também há locais que podemos chamá-lo de ananás. Plátano, alguns países vão a poner o nome igual de português, como banana. Sandia, uva, granada, coco, melão, mora. Alguns de exemplos. E temos aqui também legumes e verduras. Uma vez, aqui em português mesmo, em Brasil mesmo, em português, não estou em Portugal, não? Aqui em Brasil mesmo já perguntaram assim, qual a diferença de legume e verdura no português? Aí, isso confundimos hasta em nossa língua, además em outra língua. A diferença entre verduras, vamos pensar em las coisas verdes, las hojas, não? Então, seria mais esses vegetales, estas hojas, mientras que as legumbres são estas que têm um pouco mais de carboidrato e que não são hojas, vamos poner assim. Então, esses vegetales são verdes, vegetales não, verduras são verdes, mientras as outras são legumbres. Aí temos exemplos: papa, pode ser chamada também de patata, cebolla, ajo, tomate. Tomate em la biologia não é legumbre, é uma fruta. Pepino, zanahoria, apio. Cuidado que este apio é um nome próximo com o português, só vai cambiar a posição das letras. Maíz, puerro, pimiento. Estava vendo também, biologicamente hablando, pimiento não é legumbre, pimiento também é uma fruta, em la parte de biologia. Coliflor, brócoli, lechuga, calabaça, que também é uma fruta. Isso tudo foi novo para mim. Então, pimiento, calabaça e tomate, todos são frutas. Calabaza. Calabaça também, por la biologia. Creio que é a causa da estrutura, porque viene de uma flor e tem as semillas dentro deste fruto, não? Então, creio que seria esta a melhor explicação. Que mais? Sí. Berenjena, calabacín. Calabacín é a mesma família de la calabaza. El calabacín, nuestras madres le gusta hacer para nosotros comer
Ellas troceaditas así y cocinan, ¿no? Sería la calabaza verde, la calabaza un poco no madura. Entonces sería de la misma familia. Pasado eso, ahí nosotros vimos un poco de los indefinidos. Los indefinidos podemos separar así: uso para coisas, uso para personas. Coisas que existem, coisas que não existem. Então, coisas que existem para coisas. Utilizo algo. Então, aqui há algo para que tu puedas comer. Não estou falando que é, por isso que é indefinido. Então, aqui há algo para escrever, eu tenho isto. Agora, se não existe, se está em falta, aí vamos para coisas utilizar nada. Então, aqui não há nada para comer. Estou para coisas. Agora, se estou falando de personas, aí vai cambiar um pouquinho. Quando existe, vou falar que é alguém. Então, eu posso falar aqui: há alguém aqui que vai sacar a melhor nota da escola. Ou puedo utilizar nadie quando não existe. Nadie para pessoas. Então, nadie aqui vai sacar mala nota. Eu espero. Então, seria esta a diferença. Nada para coisas, nadie para pessoas. Algo para coisas, alguém para pessoas. E aí, alguns que podemos utilizar tanto para pessoas como para coisas, que é algum, alguno, alguna, algunos, algunas. Então, eu posso perguntar, por exemplo, aqui tenho algum bolígrafo. Tenho aqui. Então, neste caso, ele vai poder acompanhar, por exemplo, um substantivo. Ou eu posso falar, se não existe, não tenho nenhum bolígrafo. Aí vou tomar alguns exemplos para quedar mais claro. Mira aqui, tienes algum botão rojo? Está acompanhando uma coisa, um botão. Um cuidado, quando o substantivo que está acompanhando aqui seja singular e masculino, eu tenho que utilizar algum. Eu não posso utilizar alguno. Nós vamos sustrair a letra O e vamos deixar solo como algum. Vamos fazer uma contração. Então, tem algum botão rojo? Vou a ver. Creio que tenho alguno. Profe, e agora? Por que está como alguno? Como ele não está acompanhando um substantivo, ele sim agora pode utilizar a forma completa, alguno. Então, vou a ver, creio que tenho alguno. Pues não. Tenho alguns botões de colores. Alguns agora está acompanhando um substantivo singular plural. Pode pôr a forma completa. Tenho alguns botões de colores, pero nenhum botão rojo. Novamente, botão masculino singular. Vamos sacar a letra O, vai dar nenhum. Ou pode falar assim: se não vou utilizar esse substantivo, eu posso utilizar completo. Ninguno rojo. Agora, o rojo aqui não é um substantivo, é um adjetivo. Com adjetivo, eu posso utilizá-lo completo. Outro exemplo. Há alguma fábrica cerca de tu ciudad? Sí que há algunas. Además, há alguna que contamina muchísimo. Pero el gobierno dice que ninguna es peligrosa para la salud. Todos los gobiernos van a hablar esto, con los ejemplos también. Entonces, aquí, algunas quedou como final, forma completa. Há alguma que contamina, alguma também, forma completa. O governo disse que nenhuma, forma completa. A diferença, para algumas são coisas que existem, nenhuma coisas que não existem. Se van teniendo dúvidas, van hablando, não deixem para a última hora. Estou avisando, estou dando as últimas palavras. Sí, profe. Mas Pero el problema no es llegado.
Basta llegar. Ah, sí. Vale. Entonces, cuando llegue el problema, hable para la profe. ¿Qué más? Aquí. ¿Hay alguien de Canadá en la foto? No, no hay nadie de Canadá. Algunos chicos y algunas chicas son de Rusia, Eslovenia, Marruecos, China. ¿Por qué estoy utilizando aquí alguien y nadie? ¿Cuál es la razón para utilizar estas dos palabras? Você por personas. Ujú, Personas. eso mismo, porque estamos hablando de personas, entonces alguien y nadie. Ahora, otro ejemplo. ¿Puedes ver algo con estas gafas? No, la verdad es que no puedo ver nada, pero son muy chulas. Ahora, algo y nada estoy utilizando por quê? Objeto, Es objeto. São Coisa. objetos, são coisas, então vamos utilizar algo e nada. Perfeito. Después de eso, tuvimos diptongo y hiato. Ahí la profe habló mucho sobre la cuestión de las vocales abiertas y vocales cerradas, creo que recuerdan. Vocales abiertas tenemos A, E, O, y vocales cerradas I y U. Entonces sería la posición de la boca. Cuando tenemos una vocal cerrada más otra vocal cerrada, nosotros tenemos ditongo. Ditongo sería la unión de dos vocales en una misma sílaba. Entonces, por ejemplo, ciudad queda en la misma sílaba, viudo en la misma sílaba, ruido, misma sílaba, incluido, misma sílaba. También es ditongo cuando tenemos una vocal abierta junto con una vocal cerrada. Ejemplos: aire, jaula, reino, deuda. Cuando tenemos también una vocal cerrada con una vocal abierta, también tenemos ditongo. Ejemplos: viaje, nieve, abuelo, monstruo. Aí aqui, para recordar, vocal aberta é vocal fuerte, vocal cerrada é uma vocal débil. E agora, quando temos hiato? Temos hiato quando temos vocal aberta mais uma vocal aberta. Ou seja, cada vocal dessa estará em uma sílaba diferente. Então, por exemplo, cair, cada uma estará em uma sílaba diferente. Teatro, sílabas diferentes. Correio, sílabas diferentes. Toalha, sílabas diferentes. Outra possibilidade, temos um hiato quando temos vocal aberta mais uma vocal cerrada, tônica. Então, esta vocal cerrada tem que estar acentuada. Exemplos: raiz, van separar as vocales. Baúl, separam as vocales. Freír, separam as vocales. Egoísta, separam as vocales. E a última possibilidade, quando temos uma vocal cerrada tônica, ou seja, acentuada, mas uma vocal aberta. Então, exemplo: sandia, cada uma quedará em uma sílaba. Frio, cada uma em uma sílaba. Grua, cada uma em uma sílaba. Fluo, cada um em uma sílaba. E depois tuvimos os verbos de cocina. Entonces, verbos que utilizamos para hablar de cosas cuando estamos haciendo la acción de cocinar. Tenemos trocear. Trocear es la misma cosa que cortar en trozos. Picar, cuando troceamos bien pequeñitos. Entonces, picar. Freír, por ejemplo, freímos un huevo, freímos la patata frita. Entonces sería freír. Machacar, quando eu tenho um morteiro, por exemplo, um ajo, eu tenho que machacar o ajo para ser um tempero. Então, isso seria machacar. Cocer, por exemplo, temos que cocinar um arroz. Esse seria o verbo cocer. Ralhar, por exemplo, ralhar um queso. Assar uma carne, assar uma barbacoa. Batir uma massa. Derretir una mantequilla,
echar más azúcar o echar leche en un vaso. Rebanar, nosotros rebanamos el pan, entonces comemos una rebanada de pan. Hervir, por ejemplo, el agua tenemos que hervir. Untar, quando passamos a mantequilla, por exemplo, em la rebanada de pan, ou quando temos molde, uma forma, nós untamos. Servir é uma das melhores coisas, solo no gana de probar, não é? Então, servir é poner a comida, probar seria de comer. Revolver seria a forma de mezclar, tomando as coisas que estão abaixo, poniendo hacia arriba. Então, estamos mezclando. Correr. Correr, cuidado, não é a mesma coisa que correr del português. Correr seria sacar de um local. Isso seria correr. Pelar, sacar la piel. Cortar, es cortar. Echar, já vimos. Batir, já vimos. Freír, já vimos. Cocer e hervir, assar, estos todos vimos. Agora, quando vamos poner algo em el horno, podemos falar que vamos hornear, ou podemos falar que vamos cocinar algo em el horno, ou que vamos meter ao horno. Todas as formas já são utilizadas. Quando vamos utilizar el microondas, podemos falar que vamos cocinar em el microondas ou que vamos meter al microondas. Quando eu tenho, por exemplo, uma tortilha, um lado já está bueno e eu tenho que cocinar ao outro lado. Para hacer este cambio de lado, eu vou falar que vou saltear ou vou dar a vuelta, por exemplo, na tortilha. Então, seria que está a um lado, vou pôr agora do outro lado. Exprimir. Eu tenho que exprimir uma naranja para ser um sumo. Untar já vimos e servir já vimos. Quando vimos estes verbos de la cocina, nós conhecemos as orações impersonais, ou verbos impersonais. Que verbos são esses? São verbos que utilizamos sem referir a quem está sendo direcionada. Então, por exemplo, quando eu escrevo uma receita, eu não estou falando para quem será esta receita, quem vai ser a receita. É livre para quem queira aprender, por isso é impersonal. Então, para ser um verbo impersonal, utilizamos a partícula se, mas o verbo em terceira pessoa, que pode ser del singular ou del plural. La atención, que a concordância será del sujeito passivo, ou seja, quando habla assim, se cuece, que se cuece? La carne. Então, aqui temos que concordar este verbo cocer com la carne, que está também em singular. Se cuece la carne. E se pica, menudita. Que se pica? Também estamos falando de la carne. Então, por isso também vai em singular. Agora, utilizo se pican e se fríen los ajos. Que se pican, que se fríen? Los ajos. Los ajos agora está em plural. E por isso, se fríen vai ser em plural, se pican vai ser em plural. E de isso, vimos todos nossos contenidos em uma sola classe. Então, as classes anteriores foram todos estes contenidos, gente. Alguma dúvida de conteúdo desses aqui? Não, profe, não. Não? Não. Então, hicimos um bimestre em uma sola classe. Foi todo o nosso bimestre agora. Eu he preparado um simulado para que possam treinar para nossas provas. Então, vou já poner, deixa já criar. Está ativo. A partir deste momento, o simulado já está em la plataforma. Miren el tópico 1. Como sempre les hablo, no miren la plataforma utilizando el tablón, que aqui solo aparecem los avisos. Van en la segunda aba, la parte de trabajo de clase para quem está em espanhol, ou atividades para quem está em português. Aí van a parte de atividades, tópico 1, aqui já está el simulado. Para acceder al simulado, gente, lo que siempre hablo, ponga el correo electrónico correcto.
Al escribir tu correo electrónico, bem, dê uma mirada se está todo correto. Se não esté, corrija porque a resposta de este formulário va para o correio eletrônico que esté. Então, por exemplo, deste correio, se não tem este 775, a resposta va para quem tenha esta primeira parte inicial do correio eletrônico, não vai chegar para ti. Dê uma mirada várias vezes. Miren também tu nome, que eu estava vendo, alguns estão escrevendo hasta tu próprio nome incorreto. Isso está preocupante. Dê uma mirada se tu nome está correto, se não é o outro nome. Nosso grupo é o BM2B, seria este campo aqui. Aí assim que acessem este simulado, vamos ter mais ou menos lo que vamos ter em nossa prueba mesmo, que será a próxima classe. Então, temos uma parte de audição, temos uma parte de compreensão auditiva e depois a parte de gramática e vocabulário para treinar. Assim que terminem este simulado, já vão receber a nota que sacaram e os erros que hicieron. Então, de aí dá para ver mais ou menos o que têm que estudar um pouquinho mais ou o que já estão um pouquinho mais tranquilos. Também não é obrigatório, pero é bueno para treinar. Dá para fazer mais de Lorena. uma vez? Não, este aqui solamente uma vez. Pero eu posso tentar configurar para mais de uma vez. Tu vas a receber a resposta em el correio eletrônico com as perguntas. Então, seria uma outra ideia. Pero eu vou a tentar configurar para que pueda ser mais de uma vez. Pode ser? Eu vou fazer essa configuração. Por nada. Então, chicos, sí, Rian. Otra cosa, en la actividad del día del libro, las cuestiones, Ih, Rian, perdão, não foi eu que cerrei. Eu nem estava com a mão em el ratão. Abre outra vez tu micrófono. É lo que hablé, que há uma atualização aqui que não sei de onde salió, que está calhando todos os micrófonos. Sí. Profe, entonces, en la actividad del día del libro, algunas cuestiones, la 2, por ejemplo, yo tengo certeza que está correcto, pero está diciendo que yo he errado la cuestión. Entonces, estoy con duda con eso. Queda tranquilo. É que assim, que cada atividade aqui tem um autor. E pode ser que o autor escreveu, por exemplo, com uma letra maiúscula, com uma minúscula, e por isso que dá diferenças de resposta. Pero não quede preocupado que isto viene la parte da atividade para mim. Deixa eu mostrar como viene aqui. E eu reviso todo. Então, este aí não há que preocupar-se, não. O importante é que has hecho. Então, teniendo hecho la actividad, ya tiene tu presencia. Déjame ver. E mim também. Sin problema. Ok, todos van a aparecer aqui para mim como se não tuvieras encontrado nada de resposta. Então, quedem tranquilos. O mais importante é chegar para mim aqui a resposta. Por exemplo, apareceu aqui de Sâmia, aqui arriba. Que mais? De Aline. Então, assim, o importante é que eu receba a resposta. Agora, quanto aos erros, não preocupe. ¿Vale? Sí. Aparece assim para mim como se nadie tuviera acertado nada. Pero é a causa de isso, porque a configuração da resposta é diferente. Pero aparece para mim e eu dou a mirada seguinte. Entonces, gente, sobre las pruebas, solo un ratito y abro para ti. Paula, no, Juana, solo un ratito. El miércoles, nosotros vamos a tener tanto la redacción cuanto la prueba escrita. Tiene que hacer las dos. Prueba escrita están valiendo 4 puntos y la redacción más 1 punto. Entonces, al todo son 5. Es una puntuación bien
como podría hablar, bien expresiva. Entonces, no dejen de hacer. Es importante que todos hagan. Va a estar en el tópico número 4. Aquí ya está la prueba oral. Ahí en este mismo tópico va a estar la redacción y la prueba escrita. Acessem, serão todos por formulário. Então, respondam todo, enviem, certifiquem que apareceu ali escrito, se ha registrado tu resposta, algo assim, a confirmação de que has entregado. Porque a vezes, quem tem assim na internet que está com algum problema, pode ser que na hora do envio, tu internet se ha dado algum problema e não ha completado o envio. Sempre llega em tu correio eletrônico a confirmação. Então, por isso que estou falando, pongan tu correio correctamente, ve se aquele correio é tuyo mesmo, que ali também llega as confirmações. Aí, se llegar a confirmação em tu correio, pode quedar tranquilo, que eu recebi. Agora, se não llegar, aí é bom entrar em contato com a profe perguntando se eu he recebido para não quedar sem a nota. Pero as pruebas estão bem tranquilas, podem dar uma revisada, dar uma estudiada, pero não será mais que isso que hablamos agora. São estes contenidos que vamos ter em nossas pruebas. Juana, tu pergunta. Eu não enviei a atividade pelo e-mail. Eu enviei tipo como um screenshot, uma foto. Tem problema? Não há problema. Que enviando por ali também eu consigo ver que has enviado. Então, sem problema. Obrigada, prof. Por nada. Chicos, mais alguma dúvida? Profe, tienes que hacer hoy el simulado? No, el simulado no estoy poniendo fecha de entrega. Ele está abierto para hoy o qualquer dia que quieras hacer. Este aqui não tem límite, porque é algo assim que eu não puse como obrigatório. El simulado va a ser quem quiere treinar. É mais para cada uno saber a referência de como está tu estudio, ¿no? Entonces, este aquí no es obligatorio y también no tiene fecha límite para que tú puedas hacer calmamente, van entrenando. Ahora, la prueba sí va a tener horario de inicio y de fin. Entonces, el miércoles voy a poner a las 13:30, 1:30, la prueba y va a quedar hasta las 18. Si alguien tenga problema de trabajo o algún problema médico y tenga que irse al médico, ahí manda el atestado médico, el atestado de trabajo, que ahí nosotros combinamos un horario para que hagan la prueba de segunda llamada. Ahora, no dejen para a última hora também. Eu tenho alunos assim, quando chega 10 minutos antes de las 6 que vai ingressar para hacer a prueba. Gente, entre antes para ser com calma. Não deixem para a última hora. Mais alguma dúvida? No. Não? Então, deseo a todos buenas pruebas, buenas evaluações. Eu confio em todos. Eu sei que aluno que está estudando, qual que não está. Por la participação na classe, eu tenho confiança que vão sacar buenas notas. Então, confio em el trabalho de cada um, em la dedicação de cada um. E estou aqui em la torcida para que todos logrem as notas máximas. ¿Vale? Vale. Vale. Vale, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, besos grandes y hasta miércoles en nuestra prueba, gente. Besitos. Besos. Hasta luego. Besos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas pruebas. Hasta, profe. Hasta luego. Buena prueba. Gracias. Por nada. Hasta miércoles, profe. Hasta miércoles. Buena prueba. Gracias. Por nada. Profe, Besos. una Sí. cosa que he olvidado. Quería hablar con tú. Ujú, puede hablar. Con usted. Ayer yo